Glória a Deus, glória a Deus. Você está pronto para receber a palavra de Deus, irmão? Que maravilha. Nessa noite, nós temos a imensa alegria e o prazer de receber um grande amigo, alguém que eu conheço há muitos anos e que há poucos anos nós nos aproximamos mais por um propósito divino, eu tenho certeza disso, e que eu sei que essa noite vai abençoar muito a nossa vida, a nossa casa. É a primeira vez que ele vem aqui, então eu queria que você desse um aplauso caloroso, por favor, um aplauso mais caloroso que você puder. A vida do pastor Felipe Rabelo. Vem para cá, pastor. Aplauda Jesus bem forte, bem forte. Pastor Felipe é um pastor muito querido, pastor da Cartas Vivas de São Gonçalo. Pastor Alexandre Pilar já é de casa, vocês já conhecem. Pastor Felipe é ovelha do pastor Alexandre Pilar e é também um pastor de uma das unidades da igreja Cartas Vivas. Eu vou deixar que ele apresente sua família, fale um pouquinho mais dele e entregue aquilo que o Senhor colocou no seu coração para nós. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus e ore comigo. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença aqui, Senhor, e obrigado nesse momento. Nós te agradecemos de maneira especial pela vida do pastor Felipe. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder receber a tua palavra através dele. Que o Senhor o use com graça, poder e autoridade como um ministro fiel da palavra santa e poderosa do Senhor. E que o Senhor continue manifestando a tua presença nesse lugar, agora através da tua palavra, que nós desejamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fica à vontade. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O irmão do teclado, pode me ajudar aqui? Pode? Cadê? Não sei onde ele está. Tangedor. Não sei o nome dele. Irmãos, o pastor Daniel falou, fica à vontade. É um perigo, né? Falar isso para um pastor é um perigo, fica à vontade. Mas, fora brincadeira, é uma honra estar com vocês aqui, irmãos. Como o pastor Daniel falou, nos conhecemos há alguns anos, e há alguns anos para cá a gente se estreitou mais, a nossa amizade, o nosso relacionamento. Ele esteve conosco lá no aniversário da igreja, de 2 anos. Né? Então, assim, é uma honra estar aqui podendo servir, cooperar. 45 anos, irmão, de história. É bênção ou não é bênção, irmãos? Nos dias de hoje. Então, para nós é uma honra. Essa palavra, legado, é uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração há alguns anos. Como o pastor Daniel falou, eu caminho com o pastor Alexandre há 15 anos. Né? Eu trouxe até um livro, acredito que o pastor Alexandre já veio, já falou sobre esse livro, mas eu senti de ressaltar. Nós não conseguimos trazer cópias, mas se você precisar, fala com o pastor Daniel. Abraçando uma geração. Eu acho que é um livro que vai cooperar muito com aquilo com o tempo que vocês estão vivendo, com esse novo ciclo. Né? Foi falado aqui hoje sobre um novo ciclo, uma nova estação. E aqui fala sobre abraçando uma geração. Esse livro fala sobre legado. Legado, irmãos, é tudo aquilo que você constrói dentro de alguém. Você pode repetir isso comigo? Legado é tudo aquilo que você constrói dentro de alguém. Amém? Então, irmãos, nessa noite eu quero cooperar um pouco com aquilo que o Senhor, tenho certeza que o Senhor já está construindo, e durante esses dias Ele vai construir sobre esse lugar. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei aqui, eu acho importante, antes da gente ler o texto que o Senhor gerou no meu coração, algumas coisas que eu escrevi sobre legado, eu queria que você prestasse atenção. Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. O que é deixado para a geração seguinte, isso sim é legado. Um dos textos que o Senhor trouxe ao meu coração foi o texto de 2 Timóteo. Se por favor, não sei se eles colocam aqui no telão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 14. É um texto muito interessante porque é um texto onde Paulo, ele incentiva o seu discípulo a perseverar no ministério. Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, eu preciso lembrar de algumas coisas que nós construímos juntos. Porque herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você constrói com alguém. Pegaram o que eu falei aqui? Herança é algo muito importante, mas é algo que alguém constrói e deixa para você. Legado não, legado é necessário você construir junto com alguém.
Então Paulo, ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, eu preciso lembrar você algumas coisas que nós construímos juntos, que vivemos juntos, porque essa é a caminhada do Evangelho. Quando nós entendemos que legado é aquilo que eu deixei em você e você vai deixar em outros. Foi assim que o próprio Jesus fez com os discípulos. Ele caminhou 3 anos. Alguns teólogos dizem 3 anos e meio. Gerou algo dentro daqueles homens e disse assim: agora vocês vão lá e faça por outros aquilo que eu gerei dentro de vocês. Ide e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu acredito que o tempo de Deus para a igreja, para essa igreja, é gerar Cristo em outras pessoas e compartilhar com outros aquilo que eu tenho certeza que durante todos esses 45 anos foi gerado dentro de vocês. Quando nós chegamos no lugar, irmãos, e vemos pessoas mais experientes, quando eu cheguei lá fora, o irmão me abraçou, falou comigo de uma forma tão calorosa, e eu olhei assim, com a idade de ser o meu pai. Cheguei aqui, um jovem falou comigo, uma criança passou por mim. Irmãos, a igreja é uma caravana de Jacó. São gerações que conseguem se unir e construir uma aliança para cumprir um propósito. A igreja continua sendo um lugar de pedras vivas. Por que pedras vivas, irmãos? Porque cada pedra, ela tem o seu formato, a sua identidade. Mas quando se unem, constroem uma muralha forte, que quanto mais as tempestades e os ventos acessam essas pedras, mais unidas e mais fortes elas se tornam. Então legado, irmãos, é tudo aquilo que nós construímos com alguém. E Paulo, ele deixa para a gente aqui alguns fundamentos. E por que foi esse texto que o Senhor trouxe ao meu coração? Porque há 15 anos atrás, eu fazia parte de uma igreja e era líder de jovens nessa igreja. E nós tínhamos acabado de casar. E eu não tive pais cristãos, eu não tive berço, né? Como muitos dizem, um berço cristão. Mas eu tinha conhecido Jesus, eu tive um encontro com Jesus na minha adolescência. E tudo que eu desejava era viver algo com o Senhor. E quando eu me casei, nós nos casamos dizendo: nós queremos casar para cumprir um propósito. Porém, a gente não tinha uma caminhada discipulada, a gente não tinha um acompanhamento. E quando você não tem um acompanhamento, quando você não constrói junto, você acaba se tornando um sobrevivente da fé. Você tenta tatear e encontrar algo, e se agarrar naquilo, e realmente encontrar Deus naquilo. E nós estávamos tateando e buscando, e o aprove ao Senhor de conhecermos o pastor Alexandre. Ele tinha acabado de voltar de Minas, e eu chamei ele, eu conheci, tinha um amigo em comum, que eu conhecia, e eu fui lá convidar ele para poder ministrar para os jovens, e ali Deus gerou um encontro. E eu lembro que o que o pastor Alexandre falou para mim foi o seguinte: o seu pastor sabe que você está aqui me procurando? Eu falei: sabe. Me dá o telefone dele, porque eu não converso com fugitivos. No primeiro encontro, irmãos, tudo que eu imaginava ele falar: poxa, como é que vai ser, qual é o tema? Mas ele disse: eu preciso saber se o seu pastor sabe que você está aqui, porque Deus não quebra princípios para cumprir propósitos. Irmãos, aquilo foi tão chocante, mas ao mesmo tempo foi tão edificante, porque parece que um evangelho que eu sempre ansiei em viver e encontrar se desvendou para mim. E eu falei: amém, ele sabe. E ele pegou o telefone, ligou o pastor e conversou com o pastor, e o pastor conversou com eles, ajustaram o que tinha que ajustar, e ele foi lá ministrar. E foi uma bênção. Só que os anos se passaram, e um dia esse pastor teve um sonho e nos chamou no canto e falou: olha, Deus falou comigo que o ciclo de vocês aqui passou. Deus tem algo na vida de vocês e não é nesse lugar. E tudo isso debaixo de bênção, debaixo de envio. E nós entendemos, e aí a nossa caminhada com o pastor Alexandre começou a se estreitar. E nós começamos a ter uma caminhada de construção juntos, uma transmissão de vida, porque discipulado não é somente você encher pessoas de informações, não é simplesmente você achar que é andar junto com pessoas, é construir placas de sinalizações. Quantos aqui usam o Waze? Quando você está utilizando o Waze, o que o Waze faz? Ele vai te dando localizações. Só que mesmo tendo localizações, existem momentos, e a gente vindo para cá aconteceu isso, que o Waze faz o que, irmãos? Ele buga.
E aí quando ele buga, o que acontece? Você não sabe muito o que fazer. E se você perde a entrada, você tem que o quê? Recalcular novamente o percurso. Quando você caminha com essa perspectiva de só sinalizar o que tem que fazer e não caminha junto, pode ser que você se desgaste a vida inteira tendo que recalcular o percurso. Por isso que construir juntos gera para nós uma vida mais precisa. E eu acredito que é o que Deus tem para a igreja nesses dias. Uma caminhada de construção de legados, para que alguém comece algo que depois alguém possa continuar. E depois alguém possa continuar. Porque Deus continua sendo um Deus geracional, irmãos. De Abraão, de Isaque e Jacó. Então existem coisas que eu precisei desbravar, que os meus filhos já vão encontrar um caminho, para que eles possam ir muito mais veloz. Você crê que aquilo que você está construindo hoje vai preparar um caminho mais veloz, para que outros possam vir depois de você? E essa proposta, irmãos, de evangelho, Paulo deixa muito claro com Timóteo. Ele diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 em diante, diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti em minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo. E eu lembro muito quando, antes do Cartas se tornar uma igreja, de muitas vezes a gente na nossa casa, na nossa sala, nós chorávamos juntos, eu, a minha família, a família do pastor Alexandre, orávamos juntos, entendendo aquilo que Deus estava fazendo, e Deus sempre trazendo os sonhos do coração dele, e a gente chorava e sabia que Deus iria fazer algo. E o tempo foi passando, irmãos, muitas coisas aconteceram no meio do caminho, até que chegou o dia que o Senhor falou: é agora. A igreja Cartas vai se tornar uma igreja agora visível. Vou agregar pessoas para isso. Irmãos, eu lembro que no início, e eu tenho certeza que tem muita história para contar aqui do início dessa igreja. Gerar fundamentos dá trabalho ou não dá, irmãos? Quem aqui já viu uma obra acontecendo? Quando você vai construir algo, a primeira coisa que acontece é o que? É colocar os tapumes. Por quê? Porque numa obra e numa construção, o que mais se investe é nos fundamentos. E parece que é aquilo que não é tão visível. Você coloca um tapume, irmãos, eu tive a oportunidade de construir uma casa, parece que todo o teu recurso você gasta no fundamento, e parece que você não consegue ver nada, é como se não tivesse resultado, é como se todo o teu esforço, todo o teu dinheiro, todo o teu investimento não tivesse tido sentido nenhum. Porém, é esse fundamento que vai determinar o tamanho da construção. É a polegada do ferro, é como está sendo feita a fundação que vai determinar o que vai ser construído após aquilo. Então, deixa eu te falar uma coisa: entender legado é entender que aquilo que Deus faz vai ser muito mais profundo do lado de dentro do que do lado de fora. Vai chegar um tempo que vai ser visível, os frutos vão vir, mas por favor valorize o tempo do tapume. Muitas coisas não serão visíveis, mas serão firmes, fundamentos que durarão para sempre. Você crê nisso, irmãos? 45 anos de história aconteceu porque homens e mulheres entenderam esse princípio. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, eu preciso te lembrar das nossas lágrimas. Existem coisas que nós sofremos juntos. Eu preciso. O meu tempo, ele está dizendo para Timóteo, o meu tempo, ele vai falar que eu combati um bom combate, eu guardei a fé, encerrei a carreira, eu cumpri o que eu precisava, mas você precisa continuar, Timóteo. Timóteo, você precisa continuar, porque essa obra não é minha, Timóteo. Aquilo que eu comecei, Timóteo, não começou em mim. Eu fui alguém que vi pós uma outra pessoa. E você precisa continuar aquilo que eu continuei. E você vai gerar pessoas que vão gastar a sua vida por aquilo que você vai gastar a sua. E a obra do Senhor vai se cumprir. E o propósito e a missão que o Senhor nos confiou vai se cumprir. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos prosseguir. Como estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Legado dá trabalho, irmãos.
Dá trabalho, mas vale a pena. Será que você pode falar para essa pessoa que está perto de você? Dá trabalho. Vai ter que arregaçar as mangas, mas vale a pena. Então ele está lembrando, Timóteo, teve lágrimas, mas vamos prosseguir, vamos avançar. Timóteo, não pare nas decepções, Timóteo. Se você analisar o texto, Timóteo está passando por um momento muito delicado, porque toda transição é difícil. E Timóteo estava passando por uma transição. Ele estava tendo que assumir algumas responsabilidades que ele não precisava ter antes. Ele precisava tomar decisões que ele não precisava ter antes. Então Paulo está dizendo, olha, eu preciso, Timóteo, que você olhe para frente. Você lembre aquilo que aconteceu lá atrás, mas olhando para frente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu li esse texto, hoje, eu me lembro de como a igreja Cartas começou. Hoje nós temos 9 anos. Quando eu chego aqui hoje e olho 45 anos, e você vai em outros lugares que tem 90, 100 anos, penso que um modo de honrar as gerações passadas é começar a calçar os pés das gerações futuras. Vou repetir aqui, irmãos. Olhando tudo isso hoje, vivendo igreja, eu percebo que a melhor maneira de honrar as gerações passadas é calçar os pés das gerações futuras. O conselho de Paulo a Timóteo revela 2 coisas aqui, e eu vou ler para vocês. A necessidade de honrar os antepassados e nunca esquecer do que eles fizeram, mas revela como honrar as gerações, trabalhando e honrando as gerações que estão por vir. Acredito que é assim que deixamos um legado. Precisamos entender que existe essa diferença entre legado e herança. A herança é algo que alguém construiu e após a sua morte é passado para os seus entes queridos. No entanto, o legado é construir coletivamente. Os ensinamentos sobre a vida são passados enquanto se constrói. Em uma igreja existem engenheiros de obras prontas. Esse organismo é vivo e não podemos jamais pensar que pode ser algo passado de uma mão para outra. Só os que constroem juntos podem honrar e deixar um legado. Eu conheci muitos herdeiros, pessoas cheias de dinheiro, favor, graças, em relação à herança que receberam de um parente. Porém, para o meu espanto, muitas dessas pessoas não sabiam o que fazer com aquilo que receberam. Quando nós entendemos a diferença de herança e de legado, porque herança, às vezes você pode deixar algo muito precioso para alguém, e ela não sabia o que lidar com aquilo. Um exemplo disso, Davi tinha sangue nas mãos, então ele tinha todo o recurso, todo o projeto, tudo aquilo que precisava para o tabernáculo ser construído. Mas Deus falou, não, existem sangue nas suas mãos, você não pode construir, você vai deixar para o seu filho. E quando ele deixa para Salomão e diz para Salomão, Salomão, todo o dinheiro que você precisa está guardado, todo o projeto está pronto, por favor, faça exatamente como Deus disse que precisa ser feito. Irmãos, o que Salomão fez? Cometeu os erros que Davi disse que não era para ele cometer. Davi disse, você pode ser fiel a tudo que Deus te pediu, por favor, só não junte dinheiro, mulheres, e se perca no poder. Tudo aquilo que Davi pediu para Salomão, Salomão cometeu. Ele errou, e por isso o reino de Israel foi dividido. Então deixa eu te falar uma coisa, você pode ter tudo que Deus te deu, e a sua vida não representar quem Deus é. A grande prova é que no deserto, irmãos, o ouro que o povo construiu, o bezerro, foi o ouro que Deus permitiu que eles saíssem do Egito. Então o ouro foi Deus que permitiu que eles tivessem. O sacerdote que foi levantado, que era Arão, foi Deus que levantou. O povo foi o povo escolhido por Deus. Tudo que aquele povo tinha vinha de Deus, mas o bezerro não representava Deus. Então ter coisas de Deus na nossa vida nem sempre são garantias que vão representar verdadeiramente quem Deus é. Então legado é construir algo com alguém que você vai entender que em alguns momentos vai ter a coragem de dizer para você, você está errado, você está equivocado, as suas intenções são boas, mas não é o tempo de você fazer isso. Legado é você ter a coragem de caminhar com pessoas diferentes de você, respeitando o limite delas, respeitando o tempo de cada uma delas.
Por isso que em muitos lugares, quando se fala de legado, as pessoas elas fogem. Por quê? Porque para você construir um legado e para que um lugar seja estabelecido com um legado, você vai ter que aprender a lidar com pessoas diferentes de você. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê, irmãos? Porque no legado tem que ter amor. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala sobre isso. Não adianta ter fé para mover uma montanha de um lado para o outro. Não adianta você pegar todo o teu dinheiro e dar. Não adianta você ser um sacrifício, morrer vivo por algo, se não tiver amor. De nada vale. E ele disse, quando eu era menino, eu pensava, eu falava e eu agia como menino. Deixa eu te falar uma coisa, é no legado que nós amadurecemos. Porque é no legado, irmãos, que para construir algo junto com alguém, você vai ter que encontrar um amor que tudo suporta. Um amor que não age com mentira, que não busca seus próprios interesses. Então, se queremos ser uma igreja de legado nesses dias, temos que entender que a única forma de viver um legado é aprendendo a encontrar o amor de Deus. É ferro afiando ferro, irmãos? Ou é só lá na igreja que é assim? Muitas das vezes, né? Caminhar com pessoas diferentes não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa, como é que é algo incrível. Todas as pessoas que você não consegue mudar, vão mudar você. Isso é lindo, né, irmãos? Porque quando alguém chega lá e fala, pastor, eu não consigo ver Jesus, eu falei, é simples. Comece a perceber as pessoas. Então você vai encontrar Jesus de novo. Quando você não conseguir ver Jesus, se aproxime de pessoas. Faça por elas aquilo que você queria que elas fizessem por você. Aprenda como Jesus, que se esvaziar de si mesmo, abrir mão da sua glória, tomar forma de servo e obedecer ao nível de cruz, é encontrar os maiores lugares em Deus. Quer viver um legado? Quer viver por um legado? Saiba que tudo o que você está passando hoje, que é desafiador e difícil, é uma leve e momentânea tribulação, que não se compara pelo preço de glória. Todos os dias, Paulo diz, eu sou levado à morte para que vocês haja vida. Deixa eu te falar uma coisa, o que você está passando hoje, um dia vai ser uma cicatriz, para que você gere esperança na vida de outras pessoas. Viver por um legado é entender que todo sofrimento que você tem hoje é leve e momentâneo, porque lá na frente você vai estar mais maduro, mais forte. Você vai estar olhando para as situações e dizendo assim, Timóteo, fica tranquilo, vai passar, porque eu passei por isso. Lembra das nossas lágrimas, sofremos juntos, choramos juntos. Olha, Deus está contigo, Timóteo. Existe um legado e Deus é fiel. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Versículo 4. Desejando muito te ver e lembrando das nossas lágrimas, para me encher de alegria. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Eu tenho certeza que nesses 45 anos foi necessário muitas pessoas dizer, olha, existe algo que nós vivemos, que não é mentira, é real. Como foi falado aqui, milagres aconteceram nesse lugar, famílias foram restauradas, pessoas encontraram Jesus. Escute uma coisa, existe algo real que nós precisamos trazer à memória, Timóteo. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu preciso viver um evangelho vibrante. Não é isso? Precisamos vibrar, celebrar novamente. Existe uma alegria que nós precisamos saber, que é a alegria da salvação. Cada pessoa, todas as vezes que eu vejo uma criança no colo de uma pessoa, todas as vezes que eu vejo alguém, sabe, aquelas pessoas que a sociedade acha que não tem jeito, todas as vezes que eu olho para essas pessoas, meu coração se enche de esperança, porque eu sei que vale a pena servir ao Senhor. A gente brinca lá na igreja, não sei como é que é aqui, mas lá em São Gonçalo o negócio é estreito. Deus falou assim, eu vou levantar um exército. A gente pensa o que, irmãos? Vai vir um monte de soldado, não é isso? Não. Deus falou assim, eu falei que ia vir um exército, eu não falei como. Deus falou que ia trazer um exército, irmãos. Sabe o que o Senhor está trazendo? Um monte de ossos secos. E está dizendo assim, profetiza, porque a vida sou eu que dou. Alguém está entendendo ou não, irmãos? Construir um legado e viver por um legado é ter a coragem de olhar para ossos sequíssimos e enxergar um exército neles. É ver Deus em lugares impossíveis.
simples. É ver Deus em famílias que parecem que não tem jeito, mas que Deus fala, daí tem algo sobrenatural que vai sair. Ei, Paulo, existem onésimos, existem pessoas que já não têm muito valor para muita gente, mas para mim tem. E quando você precisar delas, elas estarão do seu lado. As pessoas que parecem que não têm valor nenhum são as pessoas mais leais no momento da angústia. Entende? Você vai desbravar e vai suar muito, mas viver por um legado é encontrar um nível de honra que muitas pessoas não encontraram ainda. Sabe quando você não tiver tanta utilidade, você continuará sendo amado e honrado. Um dia, irmãos, Paulo já não foi mais o pregador das galáxias. Um dia a agenda dele já não estava tão lotada, mas o legado que ele construiu estava de pé. Ele estava lá, irmãos, se despedindo da vida na terra. Muitos querendo tirar ele daquele lugar. Ele falou, não, fica tranquilo, eu não estou preocupado comigo. Porque quando você vive por um legado, você agora não vive mais pelo eu, agora você vive pelo nós. Por favor, vai atrás de João Marcos, traz ele de volta. Entende? Você pode estar vivendo um momento mais difícil da sua vida, mas você sabe que o que Deus fez em você e através de você vai continuar e vai avançar e vai continuar. Paulo está dizendo, fica tranquilo, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não estou preocupado pelo sofrimento, porque eu sei que a glória que está vindo é muito maior. Timóteo, vamos para cima, Timóteo. Vamos mudar aquela cidade, vamos levantar pessoas. Vamos gerar novamente um evangelho vibrante. Vamos trazer novamente a alegria da renúncia. Vamos para cima, Timóteo. Eu sei quem você é. Eu estou trazendo à memória a sua fé, Timóteo. E outra coisa, eu sei que não é fingida. Eu sei que aquilo que você vive não é fingido, não é mentiroso. Escute uma coisa, viver por um legado é construir algo em Deus que não é mentira. O que você vive não é uma mentira. Você pode dizer, pastor, mas eu sou uma pessoa simples. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus ainda continua nascendo em manjedouras. Ele ainda continua nascendo em corações simples. Por isso que eu estou aqui, irmão. Por isso que eu estou aqui. Eu estava na varanda da minha casa, num bairro distante em São Gonçalo, dizendo, Senhor, eu te quero. E Deus me achou, irmãos, como achou Davi por detrás das malhadas. Você sabe o que significa por detrás das malhadas? As ovelhas feridas, machucadas, deformadas, eram colocadas atrás da casa, porque era vergonhoso para um homem as pessoas passarem na rua e ver as ovelhas. Então as ovelhas malhadas eram ovelhas defeituosas, feridas, magras, doentes, ficavam atrás da casa. Sabe onde Davi estava? Por detrás das malhadas. Era impossível Davi ser visto naquele lugar. Quando Deus me achou, irmãos, eu estava por detrás das malhadas. E só Deus poderia fazer hoje eu estar aqui com a minha esposa, 21 anos juntos, 16 anos de casados, meus filhos juntos comigo. Na hora da adoração eu estava aqui, o Espírito veio no meu coração, porque o pastor Daniel estava com a filha no colo, a Manu veio, e o Espírito me trouxe a memória. Eu falei, o que darei eu, Senhor? Um jovem que encontrou Jesus, não sabia muito o que fazer da vida, e hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. O Senhor é bom, não é bom, irmãos? E olha como é que Ele é muito bom. Me confiou hoje pastorear pessoas, amar pessoas. E quando chega aquelas pessoas, a gente brinca lá na igreja falando, Senhor, traga as pessoas improváveis. Aí Deus fala, não, vou trazer as impossíveis. Aqui não acontece isso não, é só lá. A gente fala, poxa, as improváveis a gente está esperando, mas as impossíveis, Senhor, é. Por quê? Porque você só consegue exercer misericórdia quando um dia você precisou dela. E sabe onde você encontra todos esses valores? Vivendo por um legado. Existem coisas, irmãos, que você só vai encontrar numa caminhada construindo junto. Um dia eu errei com o meu pastor e ele falou, Felipe, fica tranquilo, agora a gente começou a ter uma aliança. A gente não constrói aliança com pessoas que não erram. Amém? Por isso que o encontro de Paulo e Timóteo foi Paulo chegando para Timóteo falando, Timóteo,
eu preciso circuncidar você. Irmãos, Timóteo era grego. Deixa eu circuncidar você, porque eu não posso caminhar com alguém que eu não tenho acesso à intimidade. Essas lágrimas aqui, irmãos, não é somente chorando um tempo de louvor, que é importante, mas foi uma carreira construída juntos, de erros e acertos. Por favor, nessa noite, viva por um legado. Viva por algo que não fale só de você. Às vezes, os momentos mais angustiantes da sua vida é quando o melhor de você está sendo extraído. Às vezes, quando você acha que não tem nada, é porque tem algo muito precioso em você. Então não se diminua e não ache que o que você vive com Deus, ainda que seja simples, não seja importante. Porque dentro daquilo que Deus está fazendo é fundamental. E ele diz: Timóteo, eu lembro, eu conheço a sua fé, não é fingida. Versículo 6: por cujo motivo te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele está dizendo: Timóteo, existe algo dentro de você que você não sabe. Existe algo, olha o que Paulo está dizendo para ele: existe algo dentro de você que eu enxergo, mas você ainda não sabe. Mas vem cá, eu quero ativar isso na sua vida. Ninguém consegue viver nada com Deus sozinho, irmãos. Eu lembro dos tantos nãos que eu ouvi do meu pastor. E hoje eu percebo que o não é a proteção. Quando você vive por um legado, você entende que o não protege você e o sim avança você. Viver por um legado é enxergar que às vezes as coisas não estão dando certo, porque Deus está construindo algo primeiro dentro, para que depois algo fora aconteça. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então às vezes eu ouvi o não do meu pastor e eu ficava: poxa, não é possível. Não é possível. Será que Deus não está falando com ele? E hoje, sendo pai, construindo algo junto com meu filho, eu percebo que eu falo para ele: o não é garantido, o sim a gente constrói. Mas você já reparou que a vida de pai e mãe não é fácil? Você vai ter que falar mais não do que sim. Você já reparou isso? O que forma o caráter dos nossos filhos é a forma como nós protegemos eles. E na maioria das vezes é o não que faz isso. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus se manifesta de uma forma só, trazendo correção. Deus corrige a quem Ele ama. Nem um amém, irmãos? Então nós queremos conhecer o amor de Deus, mas parece que quando a correção vem, a gente não recebe muito bem. Viver por um legado é entender que a correção é por amor. Caminhar junto, você vai ter que diminuir o seu eu, para que alguém cresça. E hoje nós sabemos que quando eu me diminuo, quem cresce em mim? Jesus. Viver por um legado é entender que Ele abriu mão da glória, para que outros pudessem acessar a glória que Ele já acessava. O Emanuel, Deus conosco, aquele que habitou em meio a pessoas ilimitadas como eu e você, Ele teve que abrir mão de alguma coisa para que o legado fosse construído. A grande pergunta nessa noite é: o que você vai ter coragem de abrir mão saindo aqui dessa noite, para que algo seja construído dentro de outras pessoas? Começamos numa varanda. Hoje o Senhor tem agregado muitas pessoas. A igreja não avança quando o número de pessoas aumenta. O reino avança quando Jesus é formado dentro de pessoas. E eu tenho certeza que nesses 45 anos, Jesus foi formado dentro de pessoas aqui. Paulo está dizendo: Timóteo, vamos para cima, Timóteo. Eu sei que tem lágrimas, mas lembra de Salmos, irmãos? O que nós plantamos com lágrimas, vamos colher com alegria. O Senhor mudou o nosso cântico. Amém, irmãos? Evangelho vibrante, amém? É olhar e entender: eu só posso honrar aqueles que vieram antes se eu calçar os pés daqueles que vão vir após a mim. Então deixa eu te falar uma coisa: os melhores anos dessa igreja estão por vir.
Os melhores anos da igreja de Cristo na terra estão por vir. Pastor, mas as coisas estão difíceis. Exatamente. A igreja ela só amadurece no meio da perseguição. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que a igreja não precisa de livramento, ela precisa de arrependimento. Vou repetir aqui. Nós não precisamos de livramentos, nós precisamos de arrependimento. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender, eu virei a eles e sararei a sua terra. Quantos querem que esse lugar seja sarado pelo Senhor? Então não queira ser livre dos processos, não queira ser livre dos problemas, mas queira entender que você vai passar por eles, e neles você vai encontrar uma paz que excede todo entendimento. No meio dos processos você vai ser formado, Jesus vai ser formado dentro de você, você vai amadurecer. As leves e momentâneas tribulações vão trazer um peso de glória muito maior na vida de outros. E isso é viver por um legado. E Paulo está dizendo: Timóteo, vamos para cima, Timóteo. Vamos para cima. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Deixa eu te falar uma coisa. Viver por um legado é aprender a não somente abrir mão das coisas proibidas, mas abrir mão das coisas permissivas. Um texto que a gente tanto fala, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deixa eu te falar uma coisa. Para esse lugar estar erguido, pessoas abriram mão de muitos direitos. Amém, irmãos? Viver por um legado não é somente aprender a viver uma vida de abrir mão das coisas proibidas, mas abrir mão de coisas permissivas para que o Senhor cresça e a missão dele se cumpra. Eu sei, irmãos, que esse lugar é uma bênção e tem abençoado a sua família. Mas Deus não tem abençoado a sua família somente para você ficar num sofá legal, vendo Netflix. Chegou a hora de arregaçar a manga e botar a mão no arado. Não que esse lugar não viva isso, mas eu sinto aqui no meu espírito que isso vai intensificar. Amém, irmãos? Paulo diz: Cristo em mim é a esperança da glória. As pessoas precisam ver Jesus em você e em mim também. E sabe como é que elas vão ver Jesus em mim e em você? Não pelo nível do poder que manifestamos, mas pela mansidão e humildade que há nele. Cristo é humilde e manso de... A igreja não precisa somente de modelos, ela precisa voltar a carregar humildade e mansidão. Você pode, só de uma forma profética, olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: é tempo de ser como Jesus. Humilde e manso, amando e servindo os irmãos. Pastor, mas as pessoas não mudam. Fica tranquilo, o Espírito Santo continua convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel não é convencer as pessoas, é amar e servir a vida delas, é acreditar nelas e ver nelas aquilo que elas não enxergam. Eu só estou aqui porque por um legado um dia alguém viu em mim aquilo que eu não via. E aí Paulo continua dizendo: olha, Timóteo, lembra da tua avó. Lembra da tua avó Lloyd. Lembra da tua mãe. Em outras palavras, Timóteo, lembra que você não chegou aqui sozinho. Pessoas gastaram a sua vida por aquilo que você está gastando a sua. Timóteo, quando você não tiver força por você, tenha força por eles. Sabe por que esse lugar está aqui há 45 anos? Porque pessoas deixaram de pensar em si e começaram a pensar em vocês. E de muitos que o Senhor vai trazer para esse lugar. Vou repetir: e de muitos que o Senhor vai salvar e agregar a essa missão. Então, por favor, saia daqui nessa noite crendo que por um legado vale a pena viver e morrer por ele. Que a sua vida é muito importante, que você é muito importante para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer nesse lugar. Você não está aqui por um acaso, existe algo que Deus conta com você.
Os pastores dessa casa precisam de você, precisam que você tenha coragem de abrir mão da sua própria vida para viver algo maior do que a sua existência. Escute uma coisa: aquilo que nós estamos gastando na nossa vida hoje, pessoas vieram antes de nós e gastaram a delas, sofreram, choraram, clamaram. E quando eu olho os heróis da fé em Hebreus, olha que coisa difícil de se entender naturalmente. Homens que morreram pelo Evangelho, que viveram novamente, e quando estiveram a vida novamente, desejaram morrer de uma forma muito pior, para que a glória de Deus se manifestasse de uma forma maior. Escute o que eu vou te falar: quando você vive por um legado, agora você vive para a glória dele. Agora é por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vocês estão entendendo? Nós cantamos aqui. Existem coisas que plantamos aqui que essa terra não tem condições de nos dar. Existe um galardão que só na glória. Quando você vive por um legado, você já não quer mais uma recompensa aqui. Agora a sua recompensa é um dia falar: combati um bom combate, encerrei a carreira. Senhor, Senhor, eu me dediquei com toda a minha força. Senhor, eu fui limitado, mas eu obedeci. Eu me dediquei. Eu me diminuí. Fui ofendido? Fui. Mas não parei nas ofensas. Quando Pedro vai falar sobre ofensas, o que ele fala para Jesus? Como é que eu faço para perdoar? Jesus fala o quê? 70 o quê, irmãos? 70 vezes 7. Sabe por que Jesus falou isso para Pedro? Falou: Pedro, para onde você vai, o nível de perdão precisa aumentar. Deixa eu te falar uma coisa: a ofensa para quem vive por um legado é só uma possibilidade de construir a autoridade. Você só tem autoridade naquilo que você vence. Alguém entendeu o que eu falei aqui? Ele está dizendo: Pedro, você quer viver no ministério? Você quer ver um chamado comigo? Deixa eu te falar uma coisa: para onde você vai em mim, você vai precisar aumentar o nível de perdão. Então é 70 vezes 7. Você não vai poder parar nas ofensas, você não vai poder parar nas tribulações e nos dias difíceis, mas você vai ter que encontrar nelas oportunidades de me gerar nas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: nos próximos anos não serão fáceis, mas serão incríveis. Serão anos onde você vai olhar para você e falar: o que está acontecendo comigo? E o Senhor vai falar assim: agora não é mais com você, é comigo. Eu estou em você. Cristo vive em mim. Foi o que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu te falar uma coisa: os próximos anos não serão tão fáceis, mas serão anos incríveis. Eu vou voltar aqui e nós vamos lembrar de que o Senhor está nos marcando, está nos levando. Irmãos, Moisés é uma bênção, libertou o povo do Egito, mas para tirar o Egito do povo, teve que construir um legado. Tirar as pessoas do Egito, pode se levantar um libertador para isso, mas para tirar o Egito de dentro deles, vai ter que construir um legado. Pegou, irmãos? Eu acredito plenamente que nos próximos anos, no Brasil e nas nações, Deus não levantará mais um homem para trazer um avivamento. Deus vai levantar famílias que irão atravessar o Jordão juntos. Foi por isso que Josué caminhou 40 anos com Moisés. E quando ele vai assumir o ministério, ele não anula o que Moisés construiu, mas ele continua. E Josué capítulo 1 diz que o povo falava: olha, nós vamos caminhar com você, Josué, porque aquilo que Moisés falava, você fala. Aquilo que Moisés construiu, você constrói. Então nós vamos honrar você como nós honrávamos a ele. E a Bíblia diz que a primeira atitude do ministério de Josué, ele diz: olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa, é um posicionamento de um homem que entendeu o que é caminhar por um legado. Ele chama os homens, as famílias e diz: olha, vamos colocar as coisas em ordem. Não adianta libertar uma nação sem antes edificar uma casa. Vamos colocar as coisas no lugar. Vamos construir dentro dos filhos. Vocês são soldados valentes. Vocês têm experiência com Deus. Vocês têm anos de guerra. Mas chegou agora a hora de construir algo dentro da casa de vocês. E eu acredito plenamente que a essência desse lugar, e a essência daquilo que Deus tem para vocês aqui, são famílias sacerdotais, famílias onde o altar do Senhor estará sempre erguido,
aonde pais e filhos caminharão juntos, um só propósito, e isso é viver por um legado. Então Josué bota tudo no lugar e vai atravessar o Jordão, porque para atravessar o Mar Vermelho, Moisés tocou nas águas. E a Bíblia diz que a arca esteve atrás de Moisés. Mas quando vai atravessar o Jordão, a arca vai na frente. E famílias ajustadas e alinhadas ao propósito, vivendo por um legado agora juntos, estão sendo conduzidos pela presença. E Deus fala, ó, eu tenho uma coisa. Quando chegar no meio do Jordão, traga memórias, pedras. Crie um memorial para dizer para todas as pessoas e famílias que virão depois de vocês que eu sou um Deus de legados e que eu sou um Deus de famílias alinhadas a propósitos. Saia daqui crendo que o que você está construindo em Deus é muito valioso e importante. Valorize as coisas mais simples da vida. Valorize sua família. Valorize o tempo de mesa, que eu tenho certeza que esse lugar valoriza tanto. Os discipulados, a escola bíblica, cada oportunidade que você puder ter de estar com pessoas, valorize, porque vale muito a pena viver por um legado. Que Deus abençoe. Pastor Daniel. Jesus está aqui, né, irmão? Você pode ficar de pé?